Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Em nosso espaço de entrevista de hoje, eu converso com o pastor Ricardo Wagner, do Conselho de Pastores de Teutônia, o COPAT. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom dia, Bruna, tudo bem? Bom dia aos ouvintes todos da Tirol. Prazer estar aí junto contigo novamente, viu? Ricardo, nossa região segue na bandeira laranja nessa semana e, como integrante do COPAT, qual é a indicação referente à realização de cultos? Então, Bruna, existe uma lei estadual e, com base nessa lei estadual, a gente tem trabalhado. Inclusive, semana passada, fizemos uma reunião com o Dr. Humberto, que é o médico conselheiro do Conselho aí de combate ao coronavírus de Teutônia, inclusive para dar mais segurança, a gente que organizou, o COPAT que organizou esse encontro, para dar mais segurança, inclusive para as pessoas que estão junto conosco. O conselho que existe do Estado é o seguinte: quem está com bandeira como nós, bandeira laranja, pode colocar até 25% da capacidade do salão pelo PPCI. Então, por exemplo, se um salão tem capacidade pelo PPCI de 400 pessoas, pode colocar 100 pessoas no culto, mas obedecendo alguns regramentos, quais sejam distanciamento de 2 metros entre pessoas, ou seja, 2 metros para frente, 2 para trás, 2 para a direita, 2 para a esquerda. E isso equivale a 4 metros quadrados por pessoa. Então, as cadeiras ficam distantes uma da outra. Outra coisa é a gente ter muito cuidado com questão do álcool gel. Todas as pessoas que entram, a gente ter esse cuidado. Também o cuidado que todos estejam com máscara, para que ninguém possa transmitir, né, o vírus, se por acaso alguém é assintomático. Mesmo que hoje estão falando, que a própria Organização Mundial de Saúde falou que os assintomáticos praticamente não passam, né, o vírus e tem dificuldade de passar o vírus, mesmo assim todo mundo usando máscara conforme é a legislação. E a gente cuida muito da questão dos microfones para pessoas ficarem com seu microfone, não passarem microfone de pessoa para pessoa, para que a gente tenha esse cuidado todo. Crianças, velhos, todas as pessoas que estão em risco, em situação de risco, também a gente diz para que não venham, para que não participem, para evitar todo o problema, né, que possa haver entre eles. As crianças, é muito difícil a gente manter as crianças no seu próprio lugar. Então, não existe o culto infantil, que a gente chama, porque o culto infantil faz com que as crianças se aproximem uma da outra. Então, por isso, criança também é desaconselhado a que venham, né, nos cultos. Ricardo, como você já citou a reunião da semana passada, podemos dizer que ela recebeu um certo destaque também, né? Foi uma reunião Sim. Com os médicos e os integrantes do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus aqui de Teutônia. E eu vou pedir para te contar um pouquinho mais do que foi tratado nesse encontro. Então, só terminando aquilo que nós estávamos falando antes, também praticamente quase que todas as igrejas têm um sistema de mídia e estão transmitindo então seus cultos online também, e isso faz com que as pessoas possam ficar em casa e ao mesmo tempo participarem, não tão efetivamente, mas participarem dos cultos também. Semana passada, como eu já falei, nós, o COPAT, organizamos uma reunião e convidamos, então, o médico Humberto, o Dr. Humberto, e a equipe de combate ao coronavírus, para que nós somos agentes de influência, como nós somos agentes que, vamos dizer assim, têm contato com muitas pessoas, contato, eu digo, influência sobre muitas pessoas, nós decidimos nos reunir, nos organizar, para que nós pudéssemos ajudar também nesse projeto todo e nesse processo todo. As igrejas têm sido muito solidárias nisso, inclusive, Bruna.
antes, inclusive, de haver qualquer lei, antes de haver qualquer orientação a nível de governo, nós mesmos do COPAT decidimos por unanimidade e por espontaneidade fechar os cultos num primeiro período, até que as coisas orientassem todas, ou seja, por um mês inteiro praticamente, ficamos sem fazer uma reunião, um culto, mesmo antes, nós tínhamos decidido isso, mesmo antes de sair uma lei municipal em relação a esse assunto. Por quê? Porque o Conselho de Pastores ele está aqui justamente para colaborar com as pessoas, né? Nessa reunião nós tratamos então todas as coisas, reafirmamos isso. O doutor Humberto respondeu alguns questionamentos, algumas perguntas que o grupo tinha, ele deu algumas orientações, né, praticamente essas que nós estamos vendo, que nós já falamos aqui, algumas orientações mais no sentido de evitar qualquer contato. Por quê? Porque muitas pessoas, no momento de desespero, no momento de dificuldade, no momento de um estresse emocional que nós estamos vivendo agora, elas tentam buscar ajuda em alguma coisa. E a igreja praticamente é um dos primeiros lugares onde elas vão buscar apoio, vão buscar ajuda. E aí, nós, pastores e líderes da igreja, precisamos ter um certo cuidado e algumas restrições também, porque quando as pessoas estão em desespero, elas estão buscando ajuda. E nós aí precisamos colocar algumas restrições também para que a gente não seja, quem sabe, também multiplicador dessa enfermidade. O que aconteceu é que nós, pastores, espontaneamente, justamente para dar garantia para as pessoas que a gente tem, de certa forma, uma relação, um contato, e a gente que está bastante exposto também a muitas situações, a gente também tivesse segurança, e por isso nós nos colocamos espontaneamente à disposição para nós fazermos os testes, né, sobre a questão quem tinha já o coronavírus, ou se alguém tinha ou não. Uma pessoa nós já sabíamos que estava com problema, porque toda a família dela, a gente sabia que não estava muito bem, eles já estavam em confinamento, faziam já, eu creio que 10 dias, e essa pessoa ainda, de certa forma, estava um pouco ativa, né, esse pastor, mas ele já estava em confinamento, mesmo tendo feito um teste no passado e tendo dado negativo, como os sintomas todas eram normais de corona, ele já estava em confinamento. E outras 3 pessoas deram assintomáticas, ou seja, eles não tiveram nenhum problema pessoal, não tiveram nenhum sintoma, suas famílias não tiveram problema, pessoas ao redor delas não tiveram problemas, nenhum, vamos dizer assim, eles não perceberam nada de diferente ao redor deles, mas apresentaram um resultado positivo e, fundamentalmente, já tinham passado do período que poderiam qualquer problema acontecer, inclusive ganharam uma carta de que não há, né, que eles não são propagadores da doença, e provavelmente nem foram porque as pessoas ao redor deles, ninguém que se saiba tenha tido problema. Então, com isso, Bruna, a gente tendo essa confiança, sabendo e tendo feito os testes, nós somos, vamos dizer assim, damos garantia para as pessoas que nós, vamos dizer assim, como pastores, não estamos propagando, pelo contrário, estamos auxiliando, estamos garantindo para as pessoas e dando segurança para as pessoas, né, de que ir para a igreja dentro dessas condições tem sido, vamos dizer assim, seguro, sem problema nenhum, pelo menos em relação aos líderes da igreja, em relação aos pastores da igreja. As pessoas estão bem seguras nesse sentido. Como você dizia, o COPAT, desde o início da pandemia, esteve atento a todas as orientações e até tomou algumas medidas antes de qualquer orientação, isso, né? Tudo pensando exatamente nas pessoas. Isso. Então, o objetivo do COPAT sempre, e do Conselho de Pastores e das igrejas, é sempre contribuir para que a gente possa, com a sociedade, para que a gente possa ser um agente de bem para a sociedade, um agente de auxiliar a sociedade, em vez de causador de problema, logicamente.
Nós cremos muito, vamos dizer assim, não somos imunes como pastores, como líderes de igreja, não somos imunes a nenhum problema, ou seja, não existe uma imunidade garantida por a gente viver uma vida espiritual. Todavia, nós cremos que Deus tem cuidado de nós e temos orado muito pelo município. O Conselho de Pastores tem estado em um alerta contínuo, e inclusive nós temos orado e jejuado já desde o início da pandemia. Nosso grupo de pastores e lideranças, nós temos jejuado todos os dias, 12 horas por dia, para que a gente possa contribuir com a nossa sociedade, dizendo, estamos orando, queremos o bem, queremos o fim de toda essa história, de toda a pandemia, de toda a situação ruim que estamos vivendo. Então, estamos fazendo a nossa parte, Bruno. Nossa colaboração estamos fazendo no sentido de ajudar. Os médicos estão fazendo a parte deles, psicólogos estão fazendo a parte deles, comerciantes estão fazendo a sua parte, pessoas da indústria estão fazendo a sua parte, vocês estão fazendo a parte de vocês, e nós, como agentes espirituais, a gente que tem essa responsabilidade, estamos fazendo a nossa parte com todos os cuidados também. Essa é a situação que estamos passando agora, né? A gente sabe que agora esse período de pandemia também gerou muita ansiedade, muita incerteza nas pessoas, podemos até dizer certa angústia, e vocês seguem sendo aquele ponto de apoio, aquele suporte. Sabe, tem gente um pouco maldosa que essa espontaneidade, esse desejo dos pastores contribuir, ser agentes de contribuição, tentaram talvez, fizeram um alarde, 4 pastores apresentaram, né, Covid-19, saiu em público, saiu num jornal regional, mas na verdade saíram porque fomos fazer testes, né? Se não fizéssemos testes, não apresentaria problemas e ninguém saberia, mas nós fizemos justamente para garantir, assim como frigoríficos fizeram teste para garantir, assim como os bombeiros que têm contato com pessoas continuamente fizeram testes para garantir, assim como os agentes de saúde fizeram testes para garantir, todos eles, em todos os lugares. Várias pessoas apresentaram problema. E parece que pastores, algumas pessoas dizem assim, não, pastores não podem ter problema. Como não? Nós somos iguais a qualquer outra pessoa. Porque, na verdade, Bruno, tem uma coisa. Quando as pessoas, por exemplo, quando tem um filho que está envolvido em drogas, está envolvido em alguma coisa, né, difícil, quem as pessoas vão procurar? Normalmente vão procurar alguém espiritualmente que possa ajudar elas nesse sentido, que possa contribuir elas no sentido. Nós recebemos quase que diariamente pessoas, por exemplo, que estão pensando em suicídio. E quem elas vão procurar se estão pensando em suicídio? Algum amigo, alguma pessoa, ou um pastor, não é? Um líder espiritual que possa, quem sabe, estender a mão para elas. Pessoas que estão muitas vezes em desespero, em depressão, em situação, lógico, pode procurar um psicólogo, pode procurar sim, mas de certa forma nós pastores agimos nessa posição muitas vezes também. Então, a igreja, isso eu gostaria de contribuir aí, Bruno, a igreja hoje é um agente para a sociedade, um agente tão benéfico para a sociedade, porque todos os pastores fazem isso sem receber nenhum dinheiro público em troca, ou seja, nós estamos contribuindo com a sociedade, contribuindo com o público. Qualquer um que faz isso no sentido de uma organização, de qualquer coisa, recebe dinheiro público para que possa contribuir, ou seja, existem os agentes que fazem isso, existe o CREAS, o CRAS, e todos os agentes que fazem, são órgãos públicos que ajudam. Mas os pastores, eles não recebem, as igrejas não recebem nenhum recurso público, inclusive não podem receber pela legislação, é proibido, mas contribuem para a sociedade de uma forma, né, tremenda. Ontem eu estava falando com uma alta autoridade de Lajeado sobre isso, e ele usou uma expressão, ele disse assim, se tirar as entidades, se tirar as igrejas fora, a nossa sociedade vira um caos. Por quê? Porque quem dá estabilidade, quem
vai ao encontro das pessoas, quando marido e esposa estão se separando, procuram quem? Quando quebra o pau em casa. Ou seja, nós estamos aqui trazendo, vamos dizer assim, paz para a sociedade, estamos fazendo um trabalho, muitas vezes sem as pessoas até perceberem serem vistas, e muitas vezes, vamos dizer assim, entidades, como aconteceu essa semana, querem denegrir a imagem. Logicamente que toda entidade precisa de recursos, as pessoas que participam ofertam as suas ofertas espontaneamente, ninguém é obrigado, mas o poder público, que é o Estado, que é o município, não contribui e nem pode contribuir nada com as igrejas. E as igrejas dão uma estabilidade muito grande para a nossa sociedade. São realmente um fator de grande estabilidade e de grande cura e restauração para a nossa sociedade. A orientação hoje é de que quem tem algum sintoma procure ajuda médica e quem não se sente confortável daqui a pouco a frequentar um culto, que continue se apoiando na fé de outra forma, até online. Isso, hoje, então, Bruna, nós aumentou muito, eu pessoalmente, nós já estamos com um trabalho das mídias muito, muito grande, mas muitas igrejas agora implementaram o seu trabalho de mídias sociais, e hoje existe uma imensidão de pessoas. Se a pessoa não se sente confortável, não vou ter contato, eu quero ficar mais em casa, mais na minha situação e coisa e tal, não quero me expor, não tem problema, tem a possibilidade de acessar as mídias, que estão aí, as mídias online, assistir os cultos online, e muitas igrejas estão fazendo isso, e se a pessoa naquela hora nem tem disponibilidade, ela pode assistir depois e coisa e tal, porque fica gravado nas mídias sociais e a pessoa tem acesso. Então, se alguém diz, não tem muita segurança ainda, está no meio de pessoas, apesar de toda a segurança que tem, que a gente coloca à disposição, elas têm essa possibilidade de acessar através das mídias, e isso, nesse momento, para nós, é uma coisa que tem ajudado muita gente, muitas pessoas, porque, por exemplo, depois de nós projetar um culto, uma reunião, uma pregação, existem 1.500, 2.000 pessoas que, de alguma forma, passaram e assistiram, se não todo evento, participaram de uma boa parte do evento. Ou seja, hoje estamos atingindo muito mais pessoas através das mídias sociais do que antes apenas presenciais, Ricardo, muito obrigada pela sua participação, tenha um bom dia. Bom dia, então, estamos dispostos à disposição de qualquer pessoa que quiser, mesmo apoio, online, mesmo apoio via telefone, mesmo apoio através das redes sociais, aconselhamento, pessoas que estão passando dificuldades, sofrendo, nós estamos à disposição, não apenas eu, mas todos os pastores do Conselho, a ajudar as pessoas que nesse momento de estresse, que estão falando que é o quarto surto, que seria um momento de estresse muito grande que muitas pessoas estão vivendo, e a quarta, um quarto passo da pandemia, que estão chamando assim, que é o problemas da saúde mental que tem atingido muita gente agora. E nós estamos à disposição aí para todos aqueles que necessitarem e precisarem. Obrigado, Bruna, pelo apoio, obrigado pela oportunidade, e saudações a ti e a todos os nossos ouvintes, um abraço a todos aí. Muito obrigado, Tirol. Abraço, tchau, tchau.